Decodificando o DNA, com Maiana Zattes. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zattes dá continuidade ao tema da semana passada, as preocupações associadas à técnica de edição de genes, conhecida como CRISPR. Na coluna passada, falei das questões éticas relacionadas com as novas tecnologias responsáveis pela edição de genes. Pela primeira vez, seremos capazes de mudar o nosso genoma. Mas quais são as preocupações éticas associadas a esses avanços? Um pesquisador contou a Jennifer Doudna que, juntamente com Emmanuelle Charpentier, ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da tecnologia CRISPR para editar genes, que ele tinha conseguido alterar o genoma de um vírus, de modo que, introduzido em camundongo, esse vírus causava câncer de pulmão. Por um lado, seria um ótimo modelo para pesquisar novas estratégias para tratar câncer de pulmão. Mas, pelo outro, e se esse vírus modificado fosse introduzido em seres humanos? A tragédia que estamos vivendo com o coronavírus mostra que não é uma preocupação infundada. Walter Isaacson, o autor do livro sobre Jennifer Doudna e CRISPR, comenta que nas próximas décadas, ao aumentarmos nosso poder de modificar nossos genomas, teremos que lidar com profundas questões morais e espirituais, tais como: será que existe uma virtude em aceitar o que nos é dado? Poderíamos ter nascido com um conjunto diferente de talentos? A liberdade pessoal irá transformar os aspectos mais fundamentais em escolhas de consumo feitas em um supermercado genético? Os ricos serão capazes de comprar os melhores genes? Deveríamos deixar decisões para escolhas individuais ou a sociedade deveria chegar a um consenso sobre o que será permitido? E o que dizer da interrupção da gestação? Nos países onde isso é permitido, a interrupção da gestação, no caso de doenças genéticas graves, é permitido e apoiado pelo sistema de saúde. Mas e se os pais decidirem adotar esta prática, se não gostarem das características do embrião em formação? Segundo o polêmico James Watson, o descobridor, junto com Francis Crick, da dupla hélice do DNA, defende que uma mulher deveria ter o direito de abortar um feto com qualquer preferência ou preconceito, incluindo não querer uma criança que será baixa, disléxica ou mulher, por exemplo. Outro aspecto ético importante é a diferença entre tratamento e melhoramento. Uma coisa é corrigir genes que causam doenças genéticas graves e outra é usar a tecnologia de CRISPR para aperfeiçoar características humanas. A distinção entre esses dois aspectos pode não ser tão evidente. Por exemplo, existem características ou doenças que só irão se desenvolver mais tardiamente, como a doença de Alzheimer ou coreia de Huntington. E nesse caso estaríamos falando de prevenção e não ainda de tratamento. Mas segundo Walter Isaacson, existe uma outra categoria que poderia ser chamada de supermelhoramento, que incluiria habilidades aos humanos que não tinham antes, como, por exemplo, enxergar a luz infravermelha, ouvir em altas frequências ou aumentar sua capacidade de memória. Seria algo como ter um Google interno, genético, penso eu. E que tal aumentar a musculatura para ganhar em competições esportivas? Alguns atletas já nascem com variantes genéticas que contribuem para uma musculatura privilegiada. E se esses genes fossem comprados pelos pais, em vez de serem presentes da loteria aleatória da natureza? Não seria mais justo terem todos os atletas a mesma carga genética e serem premiados só pelo esforço? Isso pode parecer estranho, mas quando a gente pensa em concursos para Miss, o que vale são os atributos físicos na hora do julgamento, e não sabemos se são genéticos ou resultantes de plásticas ou outras estratégias usadas para se chegar a um corpo e rosto perfeitos. Por outro lado, é possível que com esses super aprimoramentos, as crianças poderão ficar parecidas com iPhones. Uma nova versão será lançada a cada ano com recursos melhores. Será que as crianças, à medida que crescem, não vão se sentir obsoletas? Ou reclamar que os pais não escolheram as características que eles queriam? Como vocês estão vendo, as questões são inúmeras e desafiadoras. Será que teremos a sabedoria para lidar com elas? A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zattes.